Um dos hábitos que eu precisei mudar para evoluir profissionalmente foi parar de trabalhar de madrugada. Eu sei, designer, eu sei, profissional criativo, que você está em um momento, talvez, que não tem condição de trabalhar em outros horários. Muitas vezes você está tendo uma dupla jornada, trabalhando como CLT em outra profissão e fazendo seus freelas de design. Eu entendo muito bem, porque eu também já passei por essa fase de ter uma jornada dupla de trabalho. Mas a gente precisa entender o momento que nós vamos parar de fazer isso. Um momento que nós precisamos romper essa situação, porque a gente não pode passar uma vida inteira trabalhando de madrugada e dormindo pouquíssimas horas por dia. Isso é muito prejudicial pra gente. E por que eu cheguei nessa conclusão? Quando eu estava privada de sono, eu comecei a ter muita dificuldade de focar nas atividades, focar nos meus projetos, tanto os freelas de design quanto o meu trabalho CLT. Eu tava com muita dificuldade de criar, a ponto de eu achar que eu tava com um problema muito sério e que talvez design não era pra mim. E eu levava muitas horas pra desenvolver um criativo que eu sabia que eu tinha potencial para resolver em menos tempo. E por que eu tô falando que é importante mudar esse hábito? Porque até o momento que a gente precisa fazer isso, tá tudo bem, são fases da nossa vida e às vezes isso é uma necessidade. Mas naquele momento eu não precisava mais trabalhar de madrugada porque eu não estava mais na minha jornada CLT. Eu estava empreendendo com design gráfico. Só que o dinheiro, ele vicia. Quanto mais a gente faz freelas, quanto mais a gente trabalha, a gente sabe que vai ganhar mais por isso. E aí eu acabei desbalanceando a minha rotina só para ganhar mais dinheiro. E isso é muito perigoso porque muitas vezes a gente ganha hoje, mas perde lá na frente. A gente paga com saúde, a gente paga com algumas coisas que começam a dar errado na nossa vida. Então é muito importante que você mude esse hábito caso você possa. Eu entendo que tem momentos da nossa vida que a gente simplesmente precisa se virar como mudar. Outro hábito que eu precisei mudar foi criar uma rotina. Eu não tinha uma rotina. E como a gente tá como freelancer, as pessoas vendem muito pra gente a questão da liberdade de horários, para trabalhar quando quiser, para fazer o projeto quando quiser. E isso em partes é verdade. Mas se dentro de uma empresa a gente precisa ter uma rotina, entrar em determinado horário, comer em determinado horário, bater ponto em outro horário, por que a gente não precisa trabalhando de maneira freelancer? Se aquela rotina é importante para uma empresa funcionar, é claro que ela também é importante para uma empresa funcionar, para você que trabalha de maneira autônoma. E isso virou uma chavinha na minha cabeça que me fez pensar, por que não estou tendo uma rotina de trabalho? Por que eu estou trabalhando de maneira desorganizada? Se quando eu trabalhava como CLT, eu tinha que bater ponto, eu tinha que fazer as minhas horas de trabalho específicas, eu tinha que comer em horários específicos. E talvez você esteja pensando, Nadine, mas eu tô trabalhando como freelancer justamente para eu ter liberdade em determinados momentos. Mas você precisa aprender a aproveitar essa liberdade quando você pode. Por exemplo, essa semana tem feriado, inclusive hoje é feriado, e eu estou gravando esse vídeo. Eu tenho como freelancer a possibilidade de flexibilizar a minha agenda, de trocar o feriado. Por exemplo, eu vou fazer o meu feriado amanhã, já que eu vou viajar no final de semana. Então é muito importante que você aproveite nesses momentos. Liberdade de um freelancer não é trabalhar de maneira desorganizada todos os dias, é você flexibilizar a tua rotina quando necessário. E outra coisa que fez total diferença na minha vida foi praticar exercício físico. A gente ouve com muita frequência coisas como pratique exercício físico, beba mais água e se alimente melhor. A gente ouve isso tanto na nossa vida que a gente começa a passar a ignorar esses conselhos. E eu também ignorei de certa forma. Até dezembro do ano passado eu era uma pessoa completamente sedentária. Isso me custava um preço muito alto que eu nem sabia que era pela falta de exercício físico, como por exemplo dormir mal, ter dificuldade de criar, ter dificuldade de foco e concentração e a minha saúde mental indo pelo brejo. E quando eu mudei e comecei a praticar exercícios físicos, eu pude provar de diversos benefícios que hoje refletem profissionalmente, que hoje refletem no meu trabalho. E se você for analisar pessoas que conquistaram grandes coisas profissionalmente, donos de grandes empresas, todas essas pessoas praticam exercício físico. Então a gente já pode acender um alerta aí. O que tem de tão importante? E eu não tô falando pra você virar um atleta necessariamente, mas sim pra você praticar alguma coisa simples, nem que seja uma caminhada de 30 minutos todos os dias, ou até mesmo 3 vezes na semana uma musculação. Faça o que está no teu alcance, mas não fique parado. Na primeira semana que você fizer isso, você já vai começar a sentir os benefícios.
depois de um mês, você já vai mudar completamente. Você vai ver a diferença que vai fazer no foco e na concentração do trabalho. E isso você sabe que é muito importante para você trabalhar de maneira consistente e também evoluir de maneira profissional. Outro hábito que eu precisei mudar foi parar de falar muito e ouvir mais. Isso mesmo, quando você ouve mais e fala menos, você começa a ter alguns insights valiosos que vão fazer toda a diferença na sua jornada. Mas eu não tô falando aqui para você ouvir críticas da sua vizinha que nunca construiu nada, para você ouvir críticas e talvez até mesmo desmotivação de um colega de trabalho que ganha muito menos que você. É para você ouvir aquelas pessoas que elas fizeram mais do que você, que elas estão num degrau acima. Porque quando essas pessoas que estão aqui, elas te falam alguma coisa porque elas se importam com você e elas querem que você progrida. E essas pessoas já passaram por caminhos que você ainda não percorreu, então elas já sabem exatamente. E esses caminhos são importantes. Às vezes um caminho errado que a gente faz, ele atrasa a nossa evolução como um todo. E é claro que é muito importante a gente errar na nossa jornada, mas aprender com os erros dos outros é ainda melhor. Então, ouve mais as pessoas que estão no degrau acima. Às vezes você tem um pai, uma mãe, um familiar que já tem empresa, que já está há anos trabalhando, empreendendo, e ele te fala várias coisas e você simplesmente fecha os ouvidos, ignora. E muitas vezes esses conselhos dessas pessoas são importantes para sua jornada profissional. Outra coisa que mudou muito em relação a falar menos e ouvir mais foi ouvir mais os feedbacks de clientes. Quando um cliente queria me dar um feedback, em vez de eu falar, mas eu fiz isso por isso, mas eu tentar me justificar, eu comecei a escutar esses feedbacks e eles fizeram toda a diferença no meu trabalho. Outro hábito que fez muita diferença na minha carreira foi o hábito da leitura. Eu precisei implementar esse hábito na minha rotina. E quando eu comecei a ler, eu comecei a pegar aqueles livros de desenvolvimento profissional, livros de desenvolvimento pessoal também, e eles fizeram muita diferença na minha vida. Teve um livro mesmo que foi muito marcante pra mim, que foi Os Segredos de uma Mente Milionária. Vou até deixar o link aqui embaixo pra vocês, que ele fez muita diferença na maneira com a qual eu enxergava o dinheiro. E eu perdi aquela insegurança de cobrar pelos meus projetos, cobrar pelo serviço que eu estava prestando. E aquele ensinamento estava dentro daquele livro, nenhuma outra pessoa me falou sobre aquilo. Eu nunca iria conquistar aquela visão sem ler o livro. E esse é apenas um exemplo, existem tantos outros livros que falam coisas muito importantes pra gente, de pessoas que já estão aqui e que mostram pra gente o caminho das pedras. E não precisa ler somente livros de desenvolvimento pessoal, profissional e afins. Você pode também ler livros de ficção. A leitura é um hábito muito importante porque ela ajuda no foco e na concentração, como eu já falei anteriormente, e ela aumenta o nosso vocabulário, o nosso repertório cultural. E você consegue consumir referências e aumentando o vocabulário também você consegue se comunicar melhor com as pessoas, se comunicar melhor com seus clientes. E a gente sabe que comunicação é um pilar muito importante para um profissional. Então, designer, se você não tem o hábito da leitura, comece com poucas páginas por dia, comece com um livro fininho, uma leitura um pouco mais leve, mais fluida, até que você adquira o hábito e vá para livros mais densos. Dentro desses livros que são muito vendidos, existe informação que muitas pessoas que estão aqui na internet, elas reproduzem essas informações. Quando vocês veem uma pessoa que vocês admiram muito e vocês gostam da fala dela, das coisas, das opiniões delas, muitas vezes essas opiniões vieram dos livros, mas essa pessoa leu um livro denso, mastigou e te entregou. Então, por que você mesmo não procurar a densidade nas coisas, não procurar um conteúdo mais extenso, um conteúdo que você mesmo pode interpretar da sua forma? Então aproveita que nos livros você vai encontrar ouro. Outro hábito que eu precisei mudar foi a desistência. Eu desistia muito das coisas que eu estava fazendo. Eu colocava na minha cabeça que eu queria fazer uma coisa, eu começava essa coisa, uma semana depois eu já estava fazendo dia sim ou dia não, na outra semana eu já tinha esquecido completamente e já estava em outra atividade. E na primeira dificuldade que me aparecia, eu sempre desistia. Isso é muito prejudicial, porque quando a gente quer construir algo grande, quer consolidar a nossa carreira no mercado, nós precisamos martelar. Eu trabalhei por muito tempo aqui no YouTube sem receber nenhum retorno financeiro. Até hoje não me traz grande retorno financeiro, pra ser bem sincera. Eu também trabalhei muito tempo aqui no YouTube sem as pessoas assistirem os meus vídeos, com pouquíssima visualização, comentário, mas eu sabia que eu precisava repetir
repetir e repetir para que eu conseguisse construir algo grandioso. E quando eu parei de desistir das coisas na minha vida, a coisa começou a andar e a fluir. Então não desista na primeira oportunidade. Persista nas coisas que você sabe que você quer, que você vai ter resultado. Existe uma imagem que me marcou muito, que eu até vou pedir pro editor deixar aqui para vocês verem, que tem um homem que tá cavando uma mina de ouro e quando ele tá chegando pertinho do ouro, ele desiste e ele volta. E quando eu vi isso, a minha cabeça explodiu porque eu comecei a perceber que talvez quando eu tava chegando perto do ouro, eu desistia das minhas coisas. Outro hábito que eu precisei mudar foi parar de colocar a culpa em fatores externos. Eu colocava a culpa em absolutamente tudo e não enxergava que o problema estava comigo mesma. Eu colocava a culpa na profissão, porque a profissão não é valorizada, porque eu não consigo clientes e, na verdade, eu mesma não me valorizava, eu mesma não tomava atitude pra mudar alguma coisa. Quando a gente coloca muito a culpa em fatores externos, acende um sinal de alerta ali, porque pode ser que você está tentando terceirizar a situação e tirar a sua responsabilidade. Então toma muito cuidado com isso. O que eu posso fazer diferente pra mudar essa situação? Não é a situação que te controla, é você que precisa controlar a situação. Tudo que está no nosso alcance, a gente pode mudar. Existem coisas que não estão no nosso alcance verdadeiramente e que a gente não pode mudar. Então, essas coisas que a gente não consegue mudar, esses fatores externos, nós não vamos nos preocupar. Mas todos os fatores que você pode mudar, se você está numa situação profissional, talvez hoje, que você não está se sentindo feliz, pense aí no que você pode fazer diferente para você conquistar todos os seus sonhos. E falando nessa questão profissional também, pare de se contentar com resultados medíocres. Isso foi uma coisa que mudou muito na minha carreira. Porque quando eu comecei a conquistar pequenas coisas, eu já olhava para aquilo e pensava, nossa, isso é muito grandioso para mim, eu posso me acomodar aqui onde eu estou. Muito pelo contrário, quando a gente construir uma coisa, a gente precisa conquistar coisas maiores. Seja uma pessoa inconformada com a tua situação atual. E eu não tô falando pra você ser ingrato com as coisas que tem hoje. Agradeça tudo que conquistou hoje. Olhe sempre pro teu passado, pra você sempre ver aonde você chegou hoje, aonde você estava, pra você também enxergar a sua evolução, mas seja inconformado. Quanto mais inconformada uma pessoa é, mais chance ela tem de conquistar coisas ainda maiores. Principalmente falando de carreira profissional. Eu não fiz introdução, eu não falei oi designers e criativos, porque eu queria entrar num papo diferente hoje e eu queria prender a sua atenção. Se você chegou até aqui, muito obrigada por me escutar. Eu espero que alguma dessas palavras que eu te falei hoje tenha feito diferença. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo quais foram os insights que você teve ao ouvir essas dicas. Se você gostou, também não esqueça de deixar o like. Agora eu vou deixar na tela 2 vídeos para você continuar maratonando o canal. Um beijo e até a próxima!